As células são as unidades básicas de todos os seres vivos, e assim como nos animais, as células vegetais se associam formando tecidos com funções específicas. É claro que para a planta, enfrentar tudo o que enfrentamos é muito mais difícil, afinal, elas não podem sair de onde estão. Você já parou para pensar como seria se você tivesse raízes? O que você teria que deixar de fazer? Você não poderia ir até a cozinha pegar uma bolacha se estivesse com fome. Você não poderia ir buscar um casaco ou um guarda-chuva para se proteger do clima. Você não poderia fazer sexo e se reproduzir. Entre outras coisas, esses são alguns dos problemas que as plantas precisam enfrentar todos os dias. Existem vários tipos de tecidos importantes em uma planta, que a auxiliam nessas tarefas árduas. As células do tecido meristemático são como as células tronco humanas. Elas podem se diferenciar em outros tipos celulares e se multiplicar rapidamente. Elas são divididas em meristemáticas primárias e secundárias. O tecido meristemático primário é encontrado no ápice da raiz do caule e é responsável pelo crescimento longitudinal da planta, ou seja, em altura. São divididas em protoderme, que origina a epiderme, meristema fundamental, que origina os tecidos fundamentais, e por fim o procâmbio, que origina os tecidos vasculares primários. O tecido meristemático secundário é localizado no centro do caule e da raiz, o câmbio, e na região da casca do caule e da raiz, o filogênio, sendo responsável pelo crescimento diametral da raiz do caule, ou seja, em espessura. Esse tecido é especial, pois é formado por células adultas que sofrem desdiferenciação e recuperam sua capacidade de divisão mitótica. O câmbio forma células do líber ou floema para o lado externo e células do lenho ou xilema para o lado interno. O filogênio forma o suber ou cortiça para o lado externo, que é a casca, e as células do parênquima do filoderma para o lado interno. Com o crescimento e desenvolvimento da planta, os tecidos meristemáticos são diferenciados em tecidos adultos, com funções bem mais específicas. Vamos fazer uma revisão aqui. Os tecidos meristemáticos são divididos em primários e secundários. Os primários são divididos em protoderme, que origina a epiderme, meristema fundamental, que origina os tecidos fundamentais, e procâmbio, que origina os tecidos vasculares primários. Os secundários são divididos em câmbio, que origina o floema para o lado externo e xilema para o lado interno, e filogênio, que origina a casca para o lado externo e o parênquima para o lado interno. Quando amadurecidos, os tecidos meristemáticos originam os tecidos adultos, os tecidos de revestimento, de preenchimento, sustentação e condução. O tecido de revestimento protege o vegetal, absorve água e sais minerais, excreta, secreta e realiza trocas gasosas. Nele, podemos encontrar a epiderme, formada por células vivas e achatadas que revestem externamente os órgãos da planta. A casca, ou suber, também é um tecido de revestimento, mas é composta de células mortas infladas e com paredes celulares cheias de suberina. As células epidérmicas das partes aéreas das plantas produzem cutina. A cutina forma uma camada impermeabilizante chamada de cutícula, que evita a perda de água e protege a planta de choques mecânicos. Também podemos encontrar as células guarda na epiderme, que controlam a abertura dos estômatos. A epiderme também pode apresentar apêndices chamados de tricomas, como os pelos radiculares. Tecidos fundamentais são os parênquimas e os tecidos de sustentação. Os parênquimas são formados por células vivas, volumosas, com grandes vacúolos e parede celular pouco espessa. É dividido em parênquimas clorofilados, que possuem ricas reservas de cloroplasto, parênquima de reserva, com grandes armazenamentos de vários tipos de substâncias, parênquima de preenchimento, que preenche certas regiões do caule e da raiz, parênquima aquífero, que armazenam água, parênquimas amilíferos, que armazenam amido, e parênquima aerífero, que armazenam ar. Os tecidos de sustentação podem ser o colênquima e o esclerênquima. O colênquima é composto de células vivas, com cloroplastos, e ocorre em caules verdes e no pecíolo das folhas, o cabinho. O esclerênquima é formado por células mortas e muito resistentes. Suas células são impregnadas por uma substância chamada lignina, que confere rigidez às células. Os tecidos vasculares transportam substâncias ao longo das plantas.
Existem dois tipos de tecidos vasculares, o xilema e o floema. O xilema é o principal condutor de água e nutrientes, das raízes até as folhas da planta, a seiva bruta. O xilema é composto principalmente por dois tipos de célula, os elementos de vaso e os traqueídeos. Os elementos de vaso são células alongadas que se dispõem em sequência formando vasos condutores. Suas paredes apresentam perfurações que permitem a comunicação entre elementos adjacentes. Os traqueídeos também são células alongadas e dispostas sequencialmente. Suas paredes possuem pequenos poros chamados de pontuações. O floema é o principal condutor de substâncias orgânicas originadas da fotossíntese, a seiva elaborada. Os elementos crivados e as células companheiras são as suas principais células condutoras, e assim como as células do xilema, encontram-se dispostos na forma de feixe. Os elementos crivados possuem uma área repleta de poros através dos quais as células adjacentes se comunicam. As células companheiras são células parenquimáticas, dispostas ao lado dos elementos crivados que auxiliam na condução das substâncias. Obrigada por assistir. Não deixe de conhecer o site e nossa página do Face. Até a próxima!